Jorge, com a palavra. Nesse primeiro momento é sempre bom a gente fazer umas boas-vindas, até para o pessoal passar o som nas outras salas, para ver se tem algum problema. Boa noite a todo mundo, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, não só aqui no salão, mas também nas pessoas que estão nas outras salas desta casa. Maria Clara, eu vou tomar a liberdade de continuar o preparo, porque nada acontece por acaso e todos os conceitos que Maria Clara trouxe nesse preparo nós vamos abordar. O assunto que nós vamos conversar hoje é o nada, a vida futura. Parece coisa conflitante, né? As duas faces de uma moeda. Mas não é nada disso não, sem trocadilhos. E eu queria convidar vocês a pensar em filme, cinema. Seguramente Hollywood produziu muitos desses filmes antigos, aqueles filmes clássicos, preto e branco. O cinema francês também e o brasileiro também. Tem uma cena que foi repetida em diversos filmes, aqueles garotinhos de mais ou menos uns 10 anos de idade, ou até menos de 10 anos de idade, que ficavam nas esquinas das cidades grandes, com muito jornal na mão, e aí eles pegavam o jornal e falavam assim, extra, extra, notícia de última hora. Vocês devem se lembrar disso. Se alguém aqui não se lembra, eu acho que é uma boa pesquisar, porque são filmes valorosos. Eu queria pegar essa cena. Hoje, bom, sinceramente, se no Rio ou em São Paulo a gente tentar encontrar uma criança dessa, não é nem vendendo, entregando, né, uma edição extraordinária, a gente não vai encontrar. Então hoje talvez a gente encontre nas televisões abertas aquele som, né, que chama atenção, aí você para até de se alimentar para prestar atenção nas notícias. É isso que eu gostaria de trazer para vocês. Extra, notícias extraordinárias. O nada não existe. Então, essa notícia que eu tenho para trazer para vocês, e aí você imagina se aquele garotinho numa cidade grande está rodeado de pessoas ali andando, né, apressados, e aí ele se levanta e extra, o nada não existe. Existe vida futura. O impacto que isso ia gerar naquele momento ali, se aquelas pessoas fossem materialistas, ia ser muito grande. E é exatamente esse impacto que eu gostaria de trazer para vocês, só que eu tenho uma notícia, essa notícia já não é tão nova assim. Mas, dependendo da ótica que a gente dê, em algumas mídias isso ainda é desconhecido. Em algumas sociedades, isso ainda não é nem falado. Então, já que é assim, eu sei que tem gente que gosta de fazer as anotações, pretendemos falar dessa manchete maravilhosa, abordando duas grandes referências bibliográficas da doutrina espírita. Nós vamos trazer para vocês algumas coisas do Livro dos Espíritos, questões 958 até 964, e também do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos 2 e capítulo 3. Nossa, é como se a gente pegasse aquela edição extraordinária, pô, deixa eu ler aqui, é primeira página, né? Tá todo mundo vendo, deixa eu ver aqui as referências, vamos dar uma olhada em tudo isso. E o preparo que Maria Clara nos trouxe reforça exatamente essas evidências. Então eu me proponho passar para vocês essas evidências. Historicamente, nós como humanidade, a gente sempre teve assim uma incredulidade e alguma desconfiança do porvir, né? E acreditar que após a morte nada existe fez com que nós, nessa trajetória da humanidade que nós fazemos parte, tivesse uma tendência a um certo materialismo. E o interessante é que nessa leitura científica na abordagem newtoniana, né, Newton e Descartes,
que existia um pragmatismo científico muito grande, né? Essa mentalidade reforçou muito a abordagem materialista lá no iniciozinho da Revolução Industrial. Aí você imagina a Revolução Industrial reforçando tudo isso. E nada é por acaso, como eu falava no início, para aquelas pessoas que gostam, né, de estudar e de ler coisas da doutrina espírita, as obras, principalmente de Allan Kardec, na Revista Espírita, que era um periódico que Kardec assumiu nos últimos anos de vida dele, se eu não me engano, a Federação Espírita Brasileira consolidou uma coleção dos últimos 10 ou 12 anos em que Kardec esteve à frente da Revista Espírita, e todos os editoriais da Revista Espírita, era ele que naquela época ele fazia questão de colocar peso na pena. E ele jogava muito pesado com os materialistas. Materialistas de toda a ordem, inclusive de aspectos religiosos. E é curioso que, exatamente nessa época em que o iluminismo estava alcançando o maior brilho, se é que a gente pode dizer de brilho, Kardec aparece para consolidar a doutrina espírita e contra-atacar de maneira fantástica, resoluta e com uma lógica irrepreensível, aquele pensamento de que depois da morte nada existe. Não. Vamos lá, vamos debater. E isso fez com que grande parte da humanidade, preponderantemente europeia naquela ocasião, 1850 e em diante, ficasse numa situação sem futuro. Ou pelo menos eles não viam um futuro. A grande ajuda que a gente tem nessa caminhada, e aí eu de novo volto lá ao que a Maria Clara trouxe no preparo, é que nada como o tempo. A própria ciência, de lá para cá, a própria ciência, que até então incentivava o pensamento materialista da época, que foi contestado veementemente por Kardec, mudou. Peraí, como é que é? A própria ciência mudou, e eu vou trazer para vocês as evidências disso. Mas olha, ela não mudou ontem não, viu? A ciência não mudou em 2015. Ela mudou há muito tempo atrás. O problema é que não houve e não há ainda a devida publicidade. Nós não temos os nossos menininhos de 10 anos de idade na esquina para fazer extra. As notícias chegaram, mas a gente pode compartilhar essa boa notícia. E aí, olha que coisa interessante. Já que falávamos de ciência, vamos fazer uma rápida leitura. Como é que veio, então, como é que surgiram essas principais e primeiras evidências científicas de que o nada não existe, que existe vida futura? Como assim? Existem alguns momentos revolucionários na ciência. E eu vou trazer para vocês os 3 maiores momentos e movimentos revolucionários da ciência nesse sentido. O primeiro aconteceu lá por volta de 1900 até 1930. Então, tenta se lembrar onde é que você estava nessa época. 1900, 1930. Sério, se a gente não se lembrar, a gente pode pegar os livros de história, né? Nessa época, 8 cientistas, entre eles um rapaz chamado Albert Einstein, 8 físicos, eles eram físicos, 8 físicos conceberam a concepção da física quântica. Foi uma avalanche. Foram criticados pela própria academia, óbvio, né? Quando você tem alguma coisa nova, né? A maioria ainda não está acostumada, eles foram muito criticados. E esse primeiro movimento revolucionário dizia, de maneira muito singela, assim, olha, essa matéria aqui que a gente está falando, né? A matéria assim, que faz barulho, tá? Não existe a parte concreta física, porque tudo no universo é energia. Algumas mais condensadas, outras menos condensadas. Você imagina a crítica. Esses 8, teve um aí que pirou. Nossa, entre eles, Einstein, firme.
Ele e um outro rapaz, Planck, firmes, consolidaram a percepção de que é energia. Energia. Isso foi até 1930. Paralelo a isso, você tem, numa outra vertente, Jung. Jung criticando no bom sentido, fazendo análise crítica, né, do pensamento freudiano e de outros pensamentos, levando em consideração aquilo que aí então os cientistas chamavam de os místicos. Hoje a ciência, os físicos já chamam de os espiritualistas, daqui a pouco eles chamam de espíritas, né? Então os místicos, eles eram vistos de uma maneira até então pejorativa, e Jung veio para dizer, peraí um pouquinho, vamos dar uma olhada lá? Vamos dar uma olhada na fonte dessas crenças que alimentam a resolução de problemas diferentes da ciência conhecida? Mas hoje não é o dia de Jung, não. Vou falar mais sobre os nossos físicos. O segundo movimento revolucionário foi o primeiro. Décadas depois, por volta de 1950, a partir de 1950 até 1980, mais ou menos, tivemos o segundo movimento revolucionário, de novo liderado pelos físicos. Olha que coisa curiosa. Liderado pelos cientistas, pelos físicos. Esses, por volta de 40 físicos, começaram a publicar, a pegada era diferente nessa época, eles começaram a publicar os artigos técnicos e publicavam nas revistas científicas, da década de 50 até a década de 80. O mundo acadêmico ficou de cabelo em pé. Porque se você faz os seus artigos com base científica e publica nas revistas, isso é uma referência. E isso começou a movimentar o mundo acadêmico. Para onde é que estava essa segunda concepção científica? De que existe forma gerada pelo pensamento, conhecido vulgarmente na nossa realidade como forma-pensamento. Nós já sabíamos disso, mas a ciência começou a comprovar. E eu vou fazer aqui um experimento científico, que eles fizeram naquela época, fizeram com crianças. Pense no sorvete que você mais gosta. Isso. Deu água na boca? Deu. É a prova de que o seu pensamento afeta a matéria. O seu pensamento gerou saliva. O seu pensamento modificou o seu corpo, o seu organismo, que produziu algo que não tinha. Isso foi o início de uma série de pesquisas cheias de eletrodos e vai por aí afora, neste segundo movimento revolucionário. Eu falei que começou em 50 e terminou em 80. O problema, aí dá para se lembrar onde é que você estava na década de 1970. Quer dizer, eu acho que a maioria aqui. Na década de 1970 foi a cereja do bolo. Foi o ápice dessa segunda revolução. 2 físicos propuseram concepções completamente diferentes em relação a pensamento, forma-pensamento. Um deles, o nome David Bohm, não é bom de bonzinho, Bohm, sobrenome alemão. O David Bohm defendia a concepção de que a mente da espécie humana, a mente humana, ela é holográfica. O que significa isso? A nossa mente, ela tem nela o todo. A nossa mente tem nela resquícios do universo. Ele foi taxado de louco. Precisa ser internado, você imagina. Década de 1972, 73. Não satisfeito, aí eu acho que o segundo a maioria conhece. Não satisfeito, 2, 3 anos depois, incentivado pelos pensamentos de David Bohm, Fritjof Capra me vem com O Tal da Física, que é um livro bombástico para os paradigmas antigos da ciência newtoniana. E os dois começam a traduzir, fazer uma tradução do que eles chamavam de místicos e o que eles entendiam pelos físicos. Como é que os místicos entendiam o universo? Como é que nós, físicos, estamos traduzindo? 3 principais traduções
Aí eu vou de novo pegar emprestado as definições da Maria Clara ali. O espiritualista, na época ele chamava de místico, né? Vou falar espiritualista. O espiritualista entende que existe um universo. E eles entendiam o universo como holomovimento. Ou seja, há um constante movimento de todas as partículas, que Einstein já tinha dito isso lá atrás. Maria Clara falou da ordem. Eles, os físicos, sim, eles registraram a existência de uma coisa chamada ordem implicada. Nesse holomovimento existe uma ordenação. Nada se movimenta a não ser de uma maneira correta, perfeita. Nós, espiritualistas, os místicos da época, interpretamos isso como as leis divinas, as leis que regem o universo. E a terceira, que é muito singela, e eles, tanto David Bohm como Fritjof Capra e os outros 40 e tantos, nenhuma vergonha, nenhum pudor de dizer que para eles existia uma totalidade ainda incompreendida que fazia com que tudo isso girasse. Nós sabemos que o nome disso, ou dessa coisa, ou dessa pessoa, desta essência é Deus. Isso tudo fez com que, final da década de 80 adiante, eles, não só os dois, eles fizessem 3 grandes alertas científicos. Alertas científicas. É a alerta ou alerta. Tá bom, você entendeu. 3 dicas, 3 atenções, tá? 3. Primeiro, isso é sério que eu vou dizer. Extra. Primeiro, o nada não existe. Não é uma novidade de dois meses atrás. Não é. Década de 70, a ciência e se dobrou a isso. E hoje você vê as descobertas científicas cada vez descobrindo mais. Ou seja, peraí, se a ciência hoje cada vez descobre mais o todo, então o nada não existe. Sempre há alguma coisa. E eles já diziam isso. Essa foi a primeira. Segunda, o que existe é apenas desconhecido. Isso é uma questão de tempo. Eles já diziam isso. E já que falamos de tempo, o terceiro grande alerta deles, né? A mente humana é um depósito da trajetória individual no tempo e no espaço. Eu vou ler de novo, porque nós espíritas já sabemos disso, através das nossas reencarnações. A mente humana é um depósito da trajetória individual no tempo e no espaço. A ciência já declarava isso lá pelas décadas de 1970. E onde é que eu estava nessa época? Como é que essa informação não chegou para mim? Uma questão de poder, e aí a gente pode falar muito sobre isso. Mas isso é fato. Mas assim, tem a terceira ainda. O terceiro grande momento revolucionário, que é o que nós estamos vivendo hoje. De novo, 3 coisas. As 3 coisas que mais simbolizam, ancoram esse terceiro momento revolucionário da ciência. Reencarnação. Os cientistas já estão se debruçando há muito tempo em relação à reencarnação. Não só Estados Unidos, Alemanha, enfim, Brasil. Pessoas estão pesquisando as evidências científicas que comprovam reencarnação. E como é que fica a comunidade científica? Fica boquinha pequena. Porque é demais. Tem gente hoje na comunidade científica que está negando a física quântica. Está negando a física quântica. Então está assim, um pouquinho atrasada, né? 100 e tantos anos. É difícil de você reconhecer alguma coisa que foi parte do seu ser, né? É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Segundo assunto que a ciência hoje se debruça: mente, atração e realidade.
Se alguém tiver dúvida, é só procurar qualquer livraria, ou, enfim, né, procura os títulos, A Lei da Atração, O Poder da Mente. Há uma certa deturpação, é normal, mas já se fala disso. E nós falávamos de magnetismo, forma pensamento. E a terceira, essa é assustadora, dimensões de vida diferentes no universo. O que significa isso? Dá vontade de mandar isso aqui para a NASA. As dimensões... A NASA já hoje inclui no treinamento de seus astronautas a percepção de que, eu vou tentar resumir aqui, dependendo da vibração que você tenha, a sua matéria é mais ou menos densa, né? Pode ser cor, pode ser som, pode ser luz, o que você quiser. Então, peraí. Se nós encontrarmos alguém ou uma civilização que tenha uma vibração mais elevada, por força das circunstâncias do planeta, do mundo que eles estejam vivendo, é provável que a matéria seja mais etérea. E a gente não vai ver. A gente não vai ver essa matéria. E aí eles já estão preocupados em treinar os seus astronautas a manterem contato com expressões de vida que não dá para ver. Bem-vindos a um centro espírita. Aqui a gente estuda isso. Aliás, Valéria falava sobre os cursos. É aqui. Não estamos treinando ninguém para ser astronauta, não. Por enquanto. Até porque nós já somos. Nós já somos. Sempre fomos. Sempre fomos. Sempre fomos. E aí a gente... O universo à nossa disposição e a gente dizendo, não quero. Não quero. Historicamente, as duas maiores inseguranças da humanidade em todos os tempos, um pouquinho d'água porque é para ajudar. Historicamente, as duas maiores inseguranças da humanidade, ou seja, as nossas, né, desde que a gente veio em todos os tempos. Como é que é depois da morte? Estou inseguro, não sei como é que é depois da morte. E como é que é além do mar? Estou falando sério. São as duas maiores. Como é que é além do mar? Então tem aquele negócio que o mar cai, né? Sei lá. Aquelas histórias que a Terra não é redonda, então o mar cai, então não vai para lá. E você repara que nessas duas inseguranças, teve gente que falou assim, eu estou inseguro, mas eu vou. Eu quero descobrir. Para o além-mar. No além-mar, nós, espíritos indomados, fomos ampliando nossos conhecimentos. Estou começando a falar da gente, mas da gente mesmo aqui. Nós é que fomos ampliando os nossos conhecimentos. Nós não tivemos medo, não sei da vida, né, de reencarnação de cada um de vocês, mas não sei se alguém aqui foi para além-mar ou se alguém reforçou o desejo de alguém ir a além-mar, mas a gente esteve envolvido nisso, sim. Espíritos indomados. E quanto à vida futura, nós fizemos uma opção há muito tempo atrás, em seguir a maior luz que colocou os pés neste planeta, que foi Jesus. Porque ele já falava disso de maneira maravilhosa. Para quem tem dúvida de como Jesus falava disso de maneira maravilhosa, eu trouxe aqui duas passagens no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. Preste atenção, 2000 anos atrás. Não precisa o pessoal ficar muito inseguro lá em Houston, né? Isso já é uma coisa tão natural, é uma questão de tempo, relaxa. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo. E tem uma partezinha lá que falava assim da vida futura. Para quem gosta de filmes, vamos imaginar esse filme. Tornou a entrar Pilatos no palácio e chamou a Jesus e disse, tu és o rei dos judeus? E Jesus, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, certo que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora, o meu reino não é daqui. Aí disse Pilatos, logo tu és rei? Aí Jesus, tu dizes.
Eu sou o rei. Eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Comentário de Kardec. Singelo. Sem a vida futura, a maioria dos ensinamentos de Jesus não teria nenhuma razão de ser. Ele aqui está falando de outros mundos. É curioso, né? A gente se declara seguir o nosso mestre e a gente tem uma dificuldade em traduzir alguns recados assim, transparentes, não satisfeitos. Ele nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Olha o título. Olha o título. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Vamos lá o que Jesus disse. Que não se perturbe vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já teria vos dito. Pois me vou para vos preparar o lugar. Você imagina o que é ter uma pessoa como Jesus, um espírito como Jesus, nosso mestre, preparando o lugar para nós. E após ter ido e vos preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde estiver, vós estejais também. Ele está falando da vida após a morte, que não existe morte, né? É uma transição vibracional. Opa, os cientistas já estão dizendo exatamente isso. E aí Kardec menciona diferentes situações da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. Kardec estava falando isso em 1850 e qualquer coisa. E só agora, em 1970, que a ciência faz o deparo. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos as moradas apropriadas ao seu adiantamento. Antes tarde do que nunca, que a ciência já se aproxima de nós. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Na hora em que a gente tem uma dificuldade em conversar com pessoas que declaradamente não acreditam em Deus, não têm um processo religioso, enfim. Vamos falar de ciência. É o caminho que a gente tem para dar atenção a esses queridos que sofrem muito preconceito. As pessoas hoje sofrem muito preconceito por não acreditarem em Deus. É uma questão de informação extra, edição extraordinária, leva o jornal para eles. Né? Tem muita coisa boa. E nós brasileiros? De novo, aquilo que Maria Clara falava, né? Da vocação, falando de nós brasileiros. Nós somos herdeiros do além-mar e das buscas espirituais. Das buscas espirituais, isso é uma verdade. O Brasil é o maior país espírita do mundo. É o maior país espírita do mundo. A doutrina espírita codificada na França, nós trouxemos para cá e aqui acolhemos. Em relação ao além-mar, eu vou trazer para vocês um texto que é de uma pessoa que me parece, assim, pelas pesquisas que eu fiz, não tem nenhuma declaração religiosa. Pode ser um ateu, também pouco importa. Mas essa pessoa, depois eu vou dizer quem é um historiador e ele faz uma leitura dessa responsabilidade que nós brasileiros temos perante o universo e a história do planeta Terra. É muito bonito. E fala do nada. Lá no finalzinho ele menciona o nada. Deixa eu ler para vocês. Diante do espelho, nós, brasileiros de hoje, prestamos contas a todas as gerações que nos antecederam e nos entregaram a missão de nunca desistir e fazer da superação a nossa história. As dificuldades que deixamos para trás nos fizeram um único povo que traz consigo uma grande lembrança do passado. Em nós corre cada embarcação portuguesa que disse adeus ao velho mundo. Cada tribo indígena que nos ensinou a sermos livres na nossa terra. Cada gota de suor escravo que foi derrubado neste chão.
cada imigrante que um dia prometeu uma vida melhor para a sua família. Cada uma destas parcelas somos nós. Nós somos os descendentes dos gregos e também das nações africanas milenárias. Somos descendentes dos que fizeram os castelos medievais europeus e as tendas árabes dos desertos do Oriente Médio. Somos o tratado de paz da humanidade. Eu vou ler isso de novo. Somos o tratado de paz da humanidade. Todo este peso cultural e moral, toda essa tradição, toda essa história precisa ser devolvida. As grandes nações souberam construir admiráveis histórias que lhes dão as suas nobres tradições poesia, alma e sentido. O Brasil pode dispensar essas lendas. Basta-lhe ao Brasil o sincero resgate de sua lenta elaboração, que é um lindo romance de suas origens. Origens das mais diferentes vidas que aqui se fundiram e forjaram este vasto painel da nossa história tão aflita e heróica. Hoje, esta nação de espíritos indomados e corajosos continua de peito aberto ao desconhecido. Somos nós. E na confiança de que agora o nada inexistente cai resoluto perante o todo da brasilidade no mundo. O futuro já está em nossas mãos e corações. Por isso somos o coração do mundo. Quem escreve isso é Alberto da Costa e Silva, que é um historiador, me parece que nem sem nenhuma opção religiosa. Quem somos nós? Somos o coração do mundo. E não satisfeito em relação a essa herança que nós temos, no Livro dos Espíritos, 1850, década de 1850, algumas pérolas nos foram trazidas pela espiritualidade. Pergunta 958. Por que o homem tem instintivamente horror ao nada? Aí vem a resposta. Porque o nada não existe. Não existe o nada. Quanto mais materialista eu for, menos crença em algo pós-morte e maior a revolta com o término do que se é. Ou seja, eu, materialista, eu preciso de informação. Extra, me dê as informações. Pergunta 959. De onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Aí vem um extrato da resposta. Antes de encarnar, o espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Aí comentário de Allan Kardec. Por mais despreocupado que seja o homem nesta vida, chegado o momento supremo, pergunta o que será dele. Por isso que é bom a gente, desde já, seguir os conselhos da Valéria. Vamos fazer os nossos cursos, vamos aprender, vamos transformar o desconhecido em conhecido. Pergunta 960. Qual a origem da crença nas penas e recompensas futuras que se encontra no seio de todos os povos? Resposta: pressentimento da realidade, trazida ao homem pelo espírito que está nele encarnado. É a mente holográfica que o pessoal andou descobrindo na década de 1970. Pergunta 961. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? Kardec pergunta 3 coisas. A dúvida, o temor ou a esperança? E a resposta é clássica. A dúvida naqueles céticos endurecidos. O temor em quem tem culpa. E esperança nos homens de bem. Nós somos esperançosos. Nós somos do bem. A gente tem esperança. Coração do mundo. A nossa responsabilidade é inequívoca. Por que existem céticos, já que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais?
Eles são em menor número do que pensais, eles, os céticos. Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida por orgulho, mas no momento da morte deixam de ser tão fanfarrões. Precisam de carinho. Extra, extra, olha a boa notícia. Para fechar, eu falava de filme no início, né? Eu falava de filme. Queria passar para vocês uma letra de uma música, de um filme. E nesse filme o protagonista, ele, lá no finalzinho do filme, há de maneira muito poética, uma viagem que ele faz. E essa viagem é como se fosse a morte física. E eu vou trazer para vocês a letra, tradução livre, não é direta. E, sinceramente, eu acredito que essa letra foi produzida pelo anjo da guarda. Pelo anjo da guarda do protagonista. E vocês, no final, vão entender por quê. Depois eu até posso dizer qual é o filme, tá? Para ninguém morrer de curiosidade. O título é Para Longe. Para longe. Vamos à letra. Repouse sua cabeça frágil e cansada. A noite só está começando. Você chegou ao fim da sua jornada. Durma agora e sonhe com os que vieram antes. Eles estão chamando, lá das praias distantes. Por que chorar? O que são essas lágrimas no seu rosto? Logo você verá que todo esse medo passará. Seguro em meus braços, você apenas dormirá. O que você consegue ver no horizonte? Ouça o canto das gaivotas brancas e veja a lua refletida no mar. Sim, sim, os navios vieram para te levar para casa. E tudo ficará claro para você. Uma luz sobre a água mostrará as almas que passam. As praias brancas estão chamando. Eu e você nos encontraremos de novo e você, dormindo, estará em meus braços. Nós nunca estivemos sozinhos, nós não estamos sozinhos e nunca estaremos sozinhos, porque somos espíritos indomados. Além do mar, é com a gente. Depois da morte física, é com a gente. Se há uma dúvida, é apenas um desconhecido. Sabe por quê? Porque nós somos coração do mundo.